Finalmente chegou uma unidade aqui para a oficina, é um ar de janela Consul Inverter 10.000 BTUs. Essa unidade ela veio para reparo, né? Teve um problema eletrônico nela, só que já fazem 5 anos que eu gravei o primeiro vídeo, que era no lançamento desse equipamento. Tem uma feira grande da área da refrigeração e esse equipamento foi apresentado lá. Tanto que na época a Consul prometeu tudo e entregou pouco, perto do que eu tinha visto lá. Tanto que um dos maiores problemas, a quantidade de reclamação que teve sobre esse equipamento foi a questão de ruído. O como esse equipamento vibrava, tremia. E, na verdade, o equipamento que eu vi na feira, ele não tinha esse ruído que as pessoas reclamam, não tinha essa vibração, tanto que propositalmente, na época, eu estava até conversando com os engenheiros lá, eu coloquei um copo d'água em cima do equipamento, né? Eu não sei se o engenheiro percebeu ou não, mas era justamente para ver a vibração, como que se comportava ali o líquido dentro do copo, era até um copinho descartável, mas eu não tinha vibração. Então achei muito estranho, pelo que depois as pessoas, os próprios consumidores vieram relatando. Então, hoje eu vou testar e ver realmente se esse equipamento aqui, ele tem essa vibração toda, esse ruído, né? O porquê que isso está acontecendo. E se você não me conhece, me chamo Michel Mick, aqui do canal Geração Inverter. Seja bem-vindo à minha oficina e vamos acompanhar aqui agora a desmontagem desse equipamento aqui para a gente chegar na parte crucial, que é o quê? É a questão do ruído. Na época ainda a Consul demorou para lançar, ficaram aí alguns meses depois do prometido, 4, 5 meses depois ainda do que eles tinham prometido, que apareceram nas lojas. E devido a tanta reclamação que teve, eles tiraram esse produto. Ficou um tempo aí, acho que 1 ano sem aparecer aí nas vitrines das lojas, né? Sem aparecer nos marketplaces. E depois voltou a aparecer agora, há pouco tempo, para venda. Só que eu não estou ouvindo tanta reclamação referente a ruído. Tem outras reclamações e tal, mas eu desconfio que seja até questão da instalação do equipamento no buraco. Mas a reclamação principal, que era o compressor, eu não estou vendo. Mas vamos abrir o equipamento. Bom, pode vir. Aqui eu vou mostrar, tá? Que é o equipamento, realmente é o inverter, né? Que é o modelo CCK10A. E esse daqui, ele tinha uma característica que era o principal, né, que esse equipamento aqui poderia ter vendido muito, tá? É a questão dele ser bivolt. Ou seja, ele poderia ser instalado tanto numa rede 127 volts, ou que a gente conhece como 110, e 220. Essa era uma característica que na época esses equipamentos não tinham. Então, poxa vida, tinha tudo para dar certo, né? E esse aqui eu vou mostrar agora, a carenagem aqui, ó. Essa daqui é a parte que fica fora, né? O estado que tá, a corrosão. Lembrando que eu tô no litoral, então isso daqui é super comum acontecer. Mas depois aí de 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos de uso, é dessa forma que tá o equipamento, né? Um lado tá mais corroído que o outro, né? Porque provavelmente fica naquelas caixas de fibra. E vamos ver agora na parte interna como que esse equipamento tá. E para tirar essa chapa aqui, essa carcaça externa aqui, a gente precisa primeiro abrir, né, e tirar a tampa frontal e essa carenagem frontal aqui para poder ter acesso ao equipamento. E aqui a gente vê que esse equipamento até foi bem usado, que não fazia manutenção não. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that... Com o equipamento já aberto, a gente consegue analisar um pouco mais da parte interna dele depois desses 5 anos de uso, né? E o que a gente percebe aqui, por exemplo, a corrosão desses 5 anos aqui,
no pé do compressor, né, na base do compressor. A gente já tem algumas ferrugens aqui na lateral, aqui por dentro, né? Aqui já é a corrosão na parte da tubulação, como pode ver aqui, ó, isso aqui descascando, já é uma porosidade na parte da tubulação, e quem trabalha com refrigeração sabe que aqui é muito provável já há pouco tempo já começar a ter vazamento por aqui por causa de microfuros. Do outro lado aqui do equipamento também a gente tem a mesma coisa, já a porosidade aqui na serpentina, por exemplo, isso daqui já é um princípio de corrosão já mais avançado, né? Não é nem princípio, já é uma corrosão mais avançada, isso aqui depois viram microfuros, e aí é onde acontece o vazamento. É bem comum no litoral, mas não para equipamentos com 4 anos de uso, 5 anos de uso. Daqui já começa a denunciar um pouco da qualidade, tá? Do cobre aqui. Justamente por não ter um revestimento, uma proteção aqui, aí melhoraria a questão de durabilidade. Nessa outra parte aqui, em cima, é aqui onde fica a placa eletrônica, tá? Aqui nós já fizemos o reparo dessa placa, então a gente já sabe como é que abre aqui a tampa e o estado da placa. E vou falar para vocês, viu? O estado da placa, impecável. Isso daqui a gente não tem do que reclamar, mas muito pela vedação dessa tampa aqui. Se a gente olhar a placa aqui, ela não tem uma corrosão sequer, a placa inteirinha. Essa unidade, ela integraram nela um motor BLDC, que é esses motores aqui que tem 5 fios. Ele já é um motor eletrônico, né, com controle de velocidade ativo. Mas assim, na minha humilde opinião, não teria necessidade de colocar um motor ventilador desse no equipamento, que se ele queima, é um custo ali por volta de R$900 a R$1.200 a peça. Normalmente é o que cobram nessa peça, né, nesse motor. Por quê? Poderia ser um motor convencional, como os outros equipamentos de janela. Por quê? Teria, sim, uma função se fossem motores duplos, um só para evaporadora e um só para condensadora. Nesse caso, é um motor com 2 eixos, é um motor só. Então eu não tenho controle de condensado, que é o controle na área da condensadora, que aí é onde faz sentido no equipamento inverter, que é a modulação do ventilador. Precisou de mais vazão de ar, ele acelera, não precisa de tanto que está mais frio, diminui, e assim eu também diminuo o ruído do equipamento. Aí faria sentido nessa situação. Fora isso, na minha humilde opinião, poderia continuar com o motor AC normal aqui, que não teria problema nenhum, porque é essa a função que ele está fazendo. Mas isso são as evoluções dos projetos, né? Os engenheiros acabam colocando isso daqui para melhorar a questão do consumo de energia elétrica. No caso, o que a gente precisou fazer, na verdade, foi uma modificação aqui nessa peça, porque o original acabou corroendo e rompeu, né, esses fios aqui. Então fez a placa parar de funcionar, porque isso daqui faz parte do controle do PFC, né? A gente chama de shock coil. Então nós precisamos fazer uma gambiarra para conseguir adaptar um outro aqui, porque originalmente isso não vende, só se vier a placa inteira. E essa placa aqui, até pelos que estavam vendendo, custava na faixa de R$1.400. Então a gente conseguiu salvar essa placa para baixar o custo do cliente. Mas uma coisa muito interessante dos Consul são isso daqui, ó. A base dele é em plástico, ou seja, a base sendo em plástico ou fibra, né? Eu não sei como é que eles chamam isso daqui. Não vai ter o risco de enferrujar, ficar o compressor pendurado, depois ter dificuldade de tirar, né, da gaveta, né, ou do buraco para fazer uma manutenção ou coisa assim. Então isso aqui é um ponto bom. A Consul já vem com isso daqui já faz um tempo. E tendo essas considerações, essas coisas para se pensar, tanto da parte eletrônica quanto do motor, você precisa saber se isso daqui vale a pena para você ou não. Se vale a pena, show de bola. É um equipamento que está durando.
vou dizer assim, 5 anos é o primeiro equipamento que me aparece e eu sei que tem bastante instalado aqui na minha região. Em si, a placa eletrônica é super resistente. Eles acertaram nesse projeto, erraram em algumas outras. Creio eu que os novos modelos possam ter melhorias, tá? Porque eu não, como eu falei no início do vídeo, eu não estou escutando muita reclamação referente a barulho. Então, creio eu que eles mudaram aqui, porque o problema principal nesse projeto foi o compressor. Inclusive, eu vou ligar essa máquina agora, porque agora ela está funcionando, para vocês conseguirem ouvir aqui o ruído desse equipamento, até para saber se é viável para você ou não adquirir esse equipamento. E se caso for viável, eu vou deixar aí na descrição o link desse equipamento, tá? Para você ir lá dar uma olhada e ver se compensa aí a compra para você. Se puder comprar pelo link, ajuda bastante o canal. Bom, a título de curiosidade, vou mostrar aqui o controle remoto, tá? Esse aqui é o controle remoto que vem com esse aparelho, né? Que eu vou falar bem a verdade, é bem safadinho, você não tem nada aqui, você não tem a tela, você não tem nada, são só botões aqui que você vai mandar o comando para o equipamento. Apesar que o equipamento ele tem a telinha frontal dele, mas pelo preço que custa o equipamento aqui, né, poderia ser um controlezinho similar a de um split. Eu acho que não teria problema nenhum em fazer um controle que fosse similar. Um split, né, que é mais bonitinho, com a retroiluminação, isso aí ajuda bastante, né? Só dei um jeito de prender aqui o painel para a gente poder ligar, tá? Então, controle remoto aqui simples, e como eu falei, ele tem a tela frontal aqui, que ele aparece, né, a temperatura, o modo de operação, que aqui está em modo refrigeração. Então temos aqui temperatura, vou selecionar o menor que tem. E agora a gente vai escutar o barulho do compressor. Como vocês podem ver, o barulho do compressor é um barulho alto, tá? Não é um barulho baixinho. Quando a gente fala em equipamento inverter, equipamento com inversor de frequência, automaticamente a gente já pensa num equipamento mais silencioso, né? Um conforto, né? Auditivo melhor, e também na economia de energia. A parte da economia, com certeza esse equipamento vai fazer o papel dele. Porém, o ruído desses equipamentos mais antigos é esse o ruído dele. Lembra muito o ruído de um equipamento de ar de janela normal. Só que o que acontece? Um ar de janela normal, ele liga, já liga na rotação máxima, quando chegar na temperatura, ele vai desligar. Só que a gente sabe que nesse calorão que tá, né, nesse verão forte, quente, ele não desliga. Então ele fica sempre com um ruído linear. Aqui não, ó. Ele já vai acelerando. Ele tem uma rampa de aceleração, então tem pessoas que acabam se incomodando com isso. Você imagina, você está no seu quarto e o equipamento fica lá, liga, aí ele faz a rampa, acelera, e depois que refrigera o ambiente ele começa a reduzir a rampa, aí você vai escutando essa variação, desce, depois sobe, depois desce de novo. Isso aí pode ser que te incomode, mas o que é mais nítido aqui é a vibração. Eu vou pegar até um copo d'água para colocar em cima, para vocês verem mais ou menos como é a vibração. Agora a gente consegue ver aqui que agora ele já estabilizou numa rotação, o compressor, para a gente ver a vibração, tá? Aqui é a parte da vibração que é absorvida na parte dos tubos, tá? Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas tem uma boa vibração aqui, né, ó, tanto que eu paro aqui. E essa vibração, ela não tá só no tubo, ela é transmitida para a carcaça do equipamento, tá? Se a gente perceber aqui na água, aqui em cima, você consegue ver a vibração que tá tendo aqui
no espelho d'água aqui que está dentro do copo. Essa vibração aqui é o que vai para as paredes. Então, dependendo do tipo de parede, do tipo de construção que você tenha, essa vibração pode ser transmitida para as janelas. As janelas, elas ficam batendo. Aí você vai escutar o equipamento acelerando, desacelerando pela vibração, porque acontece uma ressonância, tá? Na parte das paredes. Então você vai acabar sentindo esse incômodo aí do ruído, tá? Teve alguns inscritos que colocaram pedaço de borracha, colocaram chinelo, calçaram com um monte de coisa a máquina para tirar essa vibração, porque essa vibração é a que mais incomoda. Então, isso daqui, tá? Esse tipo de vibração a gente não tem na maioria dos splits, tanto que a gente sabe que é questão do compressor. Eu tenho outros equipamentos na oficina e o compressor não faz o ruído que esse daqui faz. Esse aqui é o barulho, né, real do equipamento. Pegando aqui o microfone da câmera, né, que fica melhor. Porque como o outro microfone tem cancelamento de ruído, então ele mascara um pouquinho o ruído. Esse é o barulho do compressor mesmo. E aqui ele ainda vai acelerar, vai subir rampa. E aí ele vai fazendo, vai aumentando o ruído, né? Aqui ele já está subindo o ruído. Que a rotação está aumentando. Isso aqui é um barulho aproximado do que é um ar de janela mesmo, só que como ele fica acelerando, desacelerando, ele acaba se tornando, para mim, né, é incômodo, porque essa vibração ele passa para a parede. Isso aqui é o barulho real, tá? Se não te incomoda o barulho, sem problema nenhum. O equipamento funciona muito bem, refrigera bem. Isso aqui dá para perceber. Só que é isso. É barulhento. Agora já desliguei o equipamento até para a gente poder conversar melhor aqui, né? Poder me comunicar melhor, porque com o ruído desse equipamento aqui é complicado. Você pode até questionar, mas está sem a cobertura, por isso que está vibrando. Não é por isso que está vibrando. O que acontece é que com a cobertura pode ser que o barulho seja mais alto, porque em determinados locais a lataria ela começa a bater em pontas, em cantos do equipamento, que aí você vai escutar mais essa vibração. Que eu acredito que é isso que as pessoas haviam escutado quando compraram os equipamentos, né? Tem muita gente que ficou chateado e tal, mas se você comprou os equipamentos novos agora em 2024, 2025, dá o teu feedback aí nos comentários para saber como é que está a questão de ruído e também de economia do equipamento, né? Porque as fábricas elas vão atualizando o produto, vão tentando melhorar, né? Demoraram um pouco para perceber isso, né? Para tentar melhorar esse equipamento aí, mas eu tenho escutado que estão melhorando. Se estiverem realmente melhores, principalmente o ruído, deixa aí nos comentários que vai ajudar a galera que está precisando comprar um equipamento desse daqui. Porque, querendo ou não, existem muitos prédios que ainda não se podem instalar os equipamentos split. Então ainda se torna obrigatório a ter um equipamento de janela. E é isso aí, pessoal. Vai ficando por aqui o vídeo referente a esse equipamento da Consul. E se puder, se inscreva aí no nosso canal. Se esse vídeo ajudou, você tem um amigo que está precisando do equipamento e queria tirar dúvida, compartilha, vai lá naquela setinha torta, compartilha aí no WhatsApp do seu amigo, beleza? Até o próximo vídeo.